Carta aos Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus em mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, a manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais as minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Amém. Pode tomar assento. Esse trimestre a gente vem estudando na escola dominical sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Mas eu comecei a pensar nessa epístola aqui, eu estava lendo ela e lendo também Colossenses, onde Paulo fala muito sobre a igreja. E esse texto aqui em particular fala de algo que, aliás, nem foi, se bem foi mais superficialmente colocado pela igreja, pela revista, a questão da origem, mas aqui nesse texto, Paulo fala algo muito maravilhoso. Em primeiro lugar, ele está escrevendo a Efésios, quer dizer, a cidade de Éfeso, que era uma cidade importante naquela época do Império Romano, e onde ele ficou 3 anos exercendo seu ministério. 3 anos, parece pouco, mas na verdade, se tratando de Paulo, foi muito. Foi o lugar que ele ficou mais tempo. Ele ficava pouco tempo em cada lugar. E ali Deus fez milagres extraordinários. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo Deus fazia maravilhas, de sorte que até os lenços e aventais do seu corpo que levavam os enfermos endemoniados, eles eram curados ou libertos. Essa cidade tinha um templo de adoração à deusa Diana muito forte, uma idolatria muito forte. E além de uma idolatria muito forte, era uma cidade também ligada à magia, a coisas místicas, esotéricas, a feitiçarias mesmo. E nessa cidade Deus fez coisas extraordinárias. O povo, além de começar a deixar a idolatria, que gerou uma crise na indústria da idolatria da cidade, também a Bíblia diz que eles levavam os livros de magias, de esoterismo deles, de feitiçarias, e queimavam. Então foi uma transformação muito grande, Foi formada uma igreja nessa cidade, e é para eles que ele escreve essa carta e que chega até nós essa mensagem, porque a palavra de Deus é até uma aplicação local e geral, é até uma aplicação no tempo que foi escrita e depois futura. Ela é palavra de Deus, Ele começa dizendo que eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, que ele foi preso várias vezes, mas não porque cometia
algum delito, algum crime. Não, preso por amor ao Evangelho. Ele era preso por pregar. Então ele fala: sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, porque ele era judeu, o povo que era considerado o povo da aliança, e agora ele levava a palavra àqueles que não eram. Se é que vós tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada. E aí ele fala no versículo 3: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Mistério é aquilo que você não conhece. Mistério é aquilo que é oculto, aquilo que você não sabe. Então ele fala que foi uma revelação. Ele não fala quando. Ele teve várias revelações. Ele teve tantas revelações de Deus que ele falou que, em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala assim, que por causa das muitas revelações que ele recebeu, e teve uma vez que ele chegou a ser arrebatado em espírito, o corpo ficou e o espírito foi arrebatado até o terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis que ao homem não é nisso falar. Ele recebeu tanta revelação que ele falou que para ele não se gloriasse, não se orgulhasse das revelações que ele recebia, foi-lhe dado também um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Então podia ser uma doença, podia ser uma perseguição, o fato que era alguma coisa que vinha, machucava, e ele buscava o Senhor, mas ele falou que foi dado, foi permitido, para ele não se orgulhar. Mas como que é isso? Às vezes vem alguns espinhos na carne, né? Quanto mais se recebe, mais se é cobrado. Ao que muito é dado, muito é cobrado. E às vezes, se não há alguma coisa, um freio, pode acontecer da pessoa começar a confundir o dom com ele, e achar que o dom não é de Deus, é dele ou dela. Tem pessoas que eu já vi falar: eu tenho um dom. Ora, se você me perguntar qual dom que eu tenho, eu vou te falar que não é nenhum, no máximo o dom da fé e da ousadia, porque todo mundo recebeu de Deus nenhum dom, nem que seja um dom. Mas eu digo que todos os dons pertencem ao Espírito Santo. Agora ele me usa com qual ele quiser, e te usa com qual deles quiser. Os dons são dele. Segundo 1 Coríntios 12 fala: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um conforme o que for útil e conforme o propósito e a vontade de Deus. Mas os dons são dele. Agora, ele, pela sua graça e sua misericórdia, nos usa com o que ele for achar que é necessário para aquele momento. Então ele fala que ele recebeu uma revelação e um mistério. E ele fala: olha, vocês vão compreender o discernimento. Em outra geração, versículo 5, isso não foi dado a conhecer, ficou oculto, mas foi revelado agora aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ou seja, ele está dizendo que toda a vida teve gente que falou na carne. Então é por isso que ele fala: foi dado a revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Por quê? Porque tem um pastor aqui em Uberlândia que ele falava que tinha umas revelações que era daqui para baixo, né? E tinha uns que vêm de cima. Então isso é o que ele está falando. Foi dada, revelada, mas no Espírito. Saber que os gentios... Aí ele começa a falar do mistério. Que mistério que é isso? Primeiro mistério, que os gentios são co-herdeiros, quer dizer, vão herdar junto, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que Deus chamou algumas pessoas, que Deus chamou uma nação especificamente. Começou com o patriarca Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Sua cabeça era para todos, não era só para um. Em ti serão benditas todas. Vou fazer de você uma bênção. Vou erguer um povo,
E Deus começa a erguer aquele povo, que vai escravo para o Egito, e Deus liberta eles com mão forte de lá. E fala: vocês vão ser nação sacerdotal, nação santa, separada, para mim, povo eleito. Então Deus fez um propósito. Mas a gente via que o propósito não era só para a nação, que Deus começava, desde o Antigo Testamento, a mostrar sua graça para outras pessoas fora daquela nação. Então você vê um livro na Bíblia inteiro, escrito com o nome de uma pessoa que não era judia, e uma mulher ainda por cima, no Antigo Testamento, mulher que era desprezada. Ruth. Nós temos um livro com o nome de uma mulher, e essa mulher não era de Israel. Então Deus já mostra a sua graça, só que ninguém entendia. Ali tinha um mistério que estava oculto. Então Deus chama Raabe, que também não era. Deus cura muitos leprosos, havia, Jesus falou, nos dias de Eliseu, mas quem foi curado foi Naamã, o Ciro. Então, já ficava demonstrado, só que ninguém via, a coisa estava oculta. Deus chama um homem para profetizar para uma nação ruim, uma nação perversa, que perseguia, foi ser pregado domingo aqui, os ninivitas, né? Capital dos assírios. Jonas vai, e uma conversão em massa de mais de 120 mil pessoas. Um grande avivamento. Uma nação fora de Israel. Uma conversão mesmo. Do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre. Mas estava oculto. Isaías escreveu sobre esse mistério sem entender o que ele estava escrevendo. Isaías capítulo 54, capítulo 60, Isaías fala sobre a igreja. Ele não sabia que estava escrevendo sobre a igreja. Salomão escreveu muitos provérbios, cânticos, e no meio do seu cântico, Cantares, Salomão escreve no capítulo 6, versículo 10, falando sobre a noiva. Ele escreve sobre a igreja sem saber que estava escrevendo sobre a igreja. Quem é essa? Formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército de bandeiros. 1000 anos antes de Cristo ele estava escrevendo sobre a igreja sem saber que estava escrevendo sobre a igreja. O Espírito Santo inspirou, mas ele sabia. Tinha um mistério oculto. E o mistério fica maior ainda quando ele compara a igreja com a lua. Porque só nos últimos 500 anos, e ele escreveu há 3.000 anos atrás, só nos últimos 500 anos que se descobriu que o centro do sistema solar não era a Terra, era o Sol. O heliocentrismo. E mais, também se descobriu que a Lua não tinha luz própria, mas refletia a luz do Sol. Só que há 3.000 anos atrás, Salomão escreveu que a igreja era pura como a lua. Aí Jesus vem e fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E aí fica maravilhoso, porque se a lua reflete a luz do sol, Malaquias vai dizer no capítulo 3 que vai nascer o sol da justiça, ou seja, Jesus. E aí a gente vê que a igreja, então, ela é luz, mas ela é luz porque ela tem que refletir a luz de Cristo para o mundo. Ou seja, ela tem que demonstrar Jesus para o mundo. De que jeito? As suas ações, a sua fala, o seu jeito. Ela tem que mostrar o Evangelho de Jesus para o mundo. Ela tem que refletir a mensagem de Jesus para o mundo. Não só falando, principalmente vivendo. Porque o Evangelho ele é pregado e é lido através da igreja, através de nós. Se prega o Evangelho falando e se prega o Evangelho só observando. E alguém lê o Evangelho em nós, se é que lê. Porque em algumas pessoas eles não lêem o Evangelho. Eles veem escândalo, eles veem pessoas completamente complicadas, sem demonstrar a paz de Cristo, que quase que é um desevangelho, desprega.
em vez de ser uma pregação fiel. Em vez do mundo olhar e falar, ali tem a luz de Cristo. Ali eu vejo Jesus refletido. Salomão escreveu, mas não sabia que estava escrevendo sobre a igreja. Mas aí Paulo chega e fala, olha, agora foi dada essa revelação em nós. O que os gentios são co-herdeiros, quer dizer, aquelas bênçãos. Sabia que na Bíblia tem mais de 8.000 promessas? Aí você fala, essa promessa não é para mim. O que Paulo está dizendo aqui é o contrário, que nós somos co-herdeiros, que a bênção de Abraão chega até nós através de Jesus, que a bênção de Isaac chega até nós através de Jesus, que a bênção de Jacó chega até nós através de Jesus. Nós somos co-herdeiros. O que mais? Membros de um mesmo corpo místico. Existem duas igrejas. Existe a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja triunfante é aquela que triunfou. Ela é triunfante, ela já triunfou, mas não está mais aqui nessa dimensão. É os salvos, é os santos, é toda a igreja que já está na glória. Ela é triunfante, ela já venceu, está lá. Mas existe uma igreja chamada militante, quer dizer, que está militando aqui. Somos nós. A igreja que milita, está na luta, está no deserto da vida, lutando, esperando chegar em Canaã. Essas somos nós. Aí ele fala, eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, segundo a força operante de seu poder. A mim, o menor de todos os santos. Ele falava que ele era o menor, porque ele falou, olha, eu não sou digno de ser apóstolo, porque eu persegui a igreja. Eu fui perseguidor, então eu sou menor, tem como? Que me foi dada essa graça de pregar aos gentios, que Deus escolheu ele para fazer essa missão. Agora veja bem, ele perseguia a igreja, falava que Jesus era um herege, e que tinha que combater aquela seita, a seita de quê? Dos nazarenos, os do caminho, e perseguia. Eu fico pensando hoje, quanta gente que tem facilidade de chamar os outros de seita, de herege. A gente vê a facilidade que o povo tem. Eu fico pensando, que critério que usam para fazer isso? Qual o critério que usam? Qual manual? Qual autorização? Eu vi um líder religioso semana passada que veio e chamou a igreja adventista de seita. Esse tempo atrás uma denominação chamou a Igreja Universal de seita, Internacional da Graça, Mundial do Poder de Deus. Eu fico vendo com que critério utilizam isso, porque tem igrejas que podem até ter um ensino diferente do nosso. Pode ter até alguma coisa que a gente não concorda, né? Que fomos ensinados diferente, mas nem por isso vamos chamar de seitas. Existem alguns critérios básicos para isso. Existem doutrinas que são fundamentais, que existem doutrinas que podem até divergir, mas que ela não fere o princípio básico da fé cristã. Qual que é o princípio básico da fé cristã? Essa igreja prega que Deus é o único e que subsiste eternamente em três pessoas, Santíssima Trindade. Ela crê Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o único Deus que subsiste eternamente. Esse é um critério. Qual é o critério? Ela crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e pela sua morte vicária expiatória na cruz nós somos salvos, não é pelos meus méritos, não é os seus méritos, não é pelas obras, mas é pela fé no sacrifício de Jesus. Ela ensina isso, que a salvação é pela fé em Cristo. Esse é o princípio básico. Essa igreja crê que a Bíblia é palavra de Deus para nós. Bom, se ela tem esses princípios básicos, ela não é uma seita herética. Ela pode ter ensino contraditório de outras coisas, tem um costume diferente,
Ela pode ter outras coisas contraditórias, né? No caso lá, a gente pode até não concordar com a questão do sábado, porque a gente entende que Jesus ensinou sobre o sábado. Ele falou: olha, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ou seja, Jesus estava dizendo que Ele é o nosso descanso agora. O sábado era só um símbolo do descanso que Hebreus 4:9 fala, mas agora entraste no descanso de Deus. Porque Ele falou: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você que está aí quebrado pela vida, pelas circunstâncias, venha a Cristo, que Ele é o seu descanso. O sábado era só assim. Ele falou: olha, o sábado, o homem não foi feito por causa do sábado. Pelo contrário, o sábado foi feito para o homem. Quer dizer, o que era interessante era ter um dia de descanso, para não trabalhar igual uma roda, sem parar. Mas que houvesse um descanso um dia para a pessoa. A igreja segue e considera o domingo como o dia do Senhor hoje, porque foi nesse dia que Cristo ressuscitou. A igreja primitiva, desde o início, tinha o domingo como o dia do Senhor. Então, mas isso não é critério de chamar de seita, é apenas um ensino que a gente discorda nesse ponto, mas não é por isso é seita. Porque é uma facilidade. Eu digo que isso é perigoso, só porque é igual a Igreja Universal. Tem coisas que eu não concordo, mas nem por isso ela é seita, não. Ela, inclusive, ela alcança muitas pessoas. E muitas pessoas são alcançadas por eles. E depois começa a querer ter uma compreensão mais embasada do Evangelho, da palavra, e acaba, e muitas vezes nós recebemos muitos deles. Né? Mas no princípio fundamental eles não ferem, não. Eles creem que a Trindade, eles creem que Jesus salva, o sacrifício. Agora, tem coisas que é claro que a gente não concorda, tem escampanha, tem possibilidade, tem isso e aquilo, que aí muda de figura, mas nem por isso é uma seita. Eu digo que isso é perigoso, porque no passado teve pessoas que foram para a fogueira por causa desse negócio de chamar os hereges de seita. A fogueira, a Inquisição foi isso aí. Então é perigoso querer fazer uma Inquisição nos dias de hoje. Inquisição por causa de costume, Inquisição por causa de política, Inquisição por causa disso. Você tem que tomar cuidado. Bom, mas aí ele diz: olha, mas agora foi dado revelado para nós, a manifestar que a dispensação dos mistérios que esteve oculto, mas não esteve oculto só dos homens. Aí que Paulo fala algo maravilhoso. Deus escondeu isso também dos principados e potestades. Aí que maravilhoso. No versículo 10 ele fala que agora Deus determinou que as multiformes sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Ou seja, Deus não revelou o seu plano. Deus não revelou. No momento certo, ele deu a conhecer o que era o mistério que estava oculto. Deus estava formando um novo povo. Só que ele tinha dado alguns indícios, mas ninguém entendia. Lá no Antigo Testamento, alguns profetas falaram: eu vou chamar um povo a quem não é povo. Então já começou a falar. Já começou a dar indícios do que ia acontecer. Deus estava formando um povo. Não agora só de judeus, mas de judeus, de gentios, de todas as tribos, todas as povos, todas as línguas. Um povo, uma igreja. Aqui na terra nós temos diferença no nome de placas. Deus é amor, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano. Mas quando Deus olha a terra, ele vê uma única igreja, a igreja dos salvos em Cristo Jesus. Uma igreja. Ele vê uma placa não salva ninguém. Ele vê uma igreja dos remidos salvos em Cristo Jesus. E isso esteve oculto até dos principados e potestades dos lugares celestiais. Isso aí que é maravilhoso. Você já pensou? Os demônios não sabiam do plano de Deus? Não sabiam. Estavam ocultos os principados e potestades.
Porque a vontade de Deus, Deus revela ela progressivamente. Né? Se você fala, Senhor, deixa eu conhecer a sua vontade, Ele não vai fazer isso não. A vontade de Deus não é conhecida, ela é experimentada. É isso que os crentes não costumam não entender. Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis vosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, quer dizer, um culto com inteligência, não com loucura. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é experimentada. Você vai vivendo a vontade de Deus. Tem coisas que é melhor você não saber, sabia disso? Se uma pessoa chegasse agora e falar, olha, deixa eu te falar, ó, que sabendo que amanhã você vai morrer, ou daqui a um mês. Você acha que isso é uma revelação dessa? É bom ou ruim? É ruim. Quem é que vai dormir mais? Daqui a um mês, você vai bater com as 10. Essa manhã é menos um dia, menos uma noite. Oh, meu Deus do céu, sabe como é que vai ser? Sabe que é acidente? Sabe que é doença? Sabe que jeito que vai ser? É um ataque cardíaco? Só não tem paz mais, né? Não tem paz mais. Tem certas coisas que Deus não revela para poupar, gente. Nem tudo é para ser conhecido. Aí tem gente que fica um paranoico, quer saber. Eu tenho que saber, eu vou ali, que ali o menino fala a vida da gente toda, fala passado, presente, futuro, e aí tem pessoas que se dão muito mal nesse negócio. Tem pessoas que ficam paranoicas. Quando ainda não é enganado. E depois o negócio dá errado, a vontade de Deus você tem que experimentar. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por quê? E você não precisa ter medo de fazer isso, não. Porque a vontade de Deus, ela é, em primeiro lugar, boa, perfeita, agradável a Deus. Deus não planeja o pior para você, planeja o melhor. O plano de Deus para nós nunca é o pior, sempre é o melhor. Então descansa na vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre é o melhor. Ela é boa, ela não é má, ela é boa. Paulo diz, ela é boa. Mas tem gente que tem medo de fazer essa oração. Se a gente fosse chamado para orar para um enfermo, seja numa casa ou no hospital, e a gente chegar falando, Senhor, faz tua vontade na vida dessa pessoa, o pessoal da família fica triste de vontade, ó. Está falando para morrer. Mas quem disse que falou que vai morrer? Eles falaram, sua vontade, e se a vontade de Deus foi te sarar, foi te curar? A pessoa pensou, pior, não, a vontade de Deus é Deus, não é o diabo não. Ele é Pai. A vontade de Deus é boa, é perfeita. Então Paulo está falando, olha, isso aí ficou oculto, mas agora foi revelado. Nem os principados sabiam, mas agora Deus revelou. Que agora Ele vai dar a conhecer sua multiforme sabedoria através da igreja. Para que o seu eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ousadia. Oh, que maravilha! Posso chegar, ajoelhar e dizer, Senhor, estou aqui diante do Senhor. Ouve a minha oração com ousadia, com graça, e Deus está ouvindo isso. Dizer, Pai, estou aqui diante de Ti, te apresentando as minhas preces, a minha oração, a minha necessidade, confiando que
A minha súplica está chegando ao trono da tua graça, porque é isso que Hebreus fala, que agora ele rasgou o véu, agora nós não precisamos de sacerdotes para ter acesso a Deus, não precisamos de mediador, não precisamos de santos, não precisamos de nada, nós podemos ter acesso direto a Deus agora através do sangue de Jesus, porque agora temos acesso ao trono da graça, escrito de Deus. Não tem intermediário. Você vai resolver uma coisa em algum lugar importante, você fica procurando, será que eu conheço alguém lá? Você conhece alguém lá? Quem indica para me facilitar? A gente pensa isso, né? E tem gente que pensa que para Deus é assim também, por isso que eu vou pedir para fulano, que ele tem mais contatos lá com o Altíssimo. Não, você mesmo pode ter acesso direto a Deus. E isso é um mistério, que não precisa mais de mediador. Agora há um só Deus, Paulo falou. Há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só tem um mediador, só através de Jesus. Por isso que Jesus falou, até agora, nada tem despedido em meu nome. A partir de agora, peçam ao Pai em meu nome. Peçam ao Pai em meu nome. Sabe o que é isso? É uma assinatura em cheque que Jesus deixou. Peçam no meu nome. Você já pensou isso? Foi isso que ele fez para nós. É por isso que quando orar, ore com confiança. Não ore dizendo, ore por mim, aí você ora e amanhã você está clamando a mesma coisa, que não tem confiança que ontem foi resolvido. Quando orar, ore com confiança, que somos corredeiros, somos corpos de Cristo. Ele é o cabeça, nós o corpo. E Ele é poderoso para fazer por nós muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Somos igrejas do Senhor. Para tanto, somos chamados para viver de forma irrepreensível, quer dizer, não ser repreendido, de forma santa e agradável a Deus. A Deus. Eu tenho que agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Orando. A vontade de Deus está aqui na sua palavra. Está aqui na sua palavra. Nós temos a palavra de Deus para isso. O mistério foi revelado, que Deus ocultou, e agora tem uma igreja que está nesse mundo. Esse mundo só não está pior, porque aqui ainda tem a luz e o sal da terra. E só não está pior do que isso. Ainda tem um povo de Deus aqui. Ainda tem um povo que crê na palavra de Deus. Ainda tem um povo que anuncia Jesus. No meio das trevas tem um candeeiro que está iluminando esse mundo, é a igreja do Senhor. Refletindo a luz do Senhor Jesus para esse mundo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.